Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na quinta-feira de Liga Europa para sexta-feira, o arranque do fim de semana de campeonatos normais. Hoje não foi um bom dia, não foi um bom dia. Tivemos aqui, pelo menos para já, um prejuízo aqui de 3 stakes, mais coisa, menos coisa. Podia ter sido pior, as coisas não vieram para o nosso lado. Acho que até fui lendo bem os jogos no Telegram. O jogo do Twente contra o Besiktas obviamente teria de ter mais golos. O golo devia ter vindo muito, mas muito mais cedo, mesmo na primeira parte. Se calhar a pior entrada foi mesmo o over 1,5 HT no jogo do Braga contra a Lazio. O Braga precisava de uma exposição, mas mais para perto do final. Tive muito perto para lançar o over limit no Braga-Lazio e era bem lançado, e ainda bem que não lancei, porque foi um festival de golos falhados também nos últimos minutos. Então o Horta tem uma bola que poderia pôr o Braga nos 16 avos e não meteu, completamente isolado. Mas ainda bem que não o fiz. Vamos buscar o over à frente do Tottenham, vieram 3 golos. Vamos buscar o over à frente no Lyon. O Lyon não venceu. Pré-live foi horrível, não veio ambas marcam, não veio o Lyon nas duas partes, não veio o Olympiacos nas duas partes. O Olympiacos ainda marcou 3 golos na segunda parte. Não fizemos o jogo do Ajax, veio ambas marcam, veio o over 2,5 dos pronósticos. Não fizemos o jogo do Bilbao, veio o over 1,5. Aqui falamos que podia ser um jogo para golos, mas eu sinceramente iria aqui um bocadinho este jogo do live, se calhar um bocadinho mal. Este over à frente se calhar conseguiríamos ir buscar. Não fizemos o United, o tal jogo do Twente contra o Besiktas. O jogo do Porto, eu falei-vos numa possível vitória do Porto na segunda parte, ou quando estávamos no intervalo. O Porto voltou muito mal na segunda parte, este resultado é muito mentiroso. O Porto na primeira parte controlou o jogo, mas sem grande ritmo, e eu quando vi e vos falei, foi na ideia de o Porto na segunda parte se imprime um bocadinho de ritmo, basta aumentar um bocadinho a velocidade para sair do jogo a vencer. Era por aí que eu vos tinha falado. No entanto, o Porto entrou com pouco ritmo, com o jogo muito mais partido, com o Maccabi a ter muitas oportunidades, e este resultado na segunda parte acabou por ser bastante mentiroso. Como nós podemos ver aqui, expected goals semelhantes, o big chances igual, e na segunda parte a equipa do Maccabi podia ter efetivamente empatado e até marcado antes do jogo do gol do Porto, mas ainda bem para o Porto que venceu o jogo. O Nice Bodoglimt veio, ambas marcam, não veio over 2,5. O tal Olympiacos vieram todos os golos no fim. O Lyon que já falamos. O Tottenham veio over à frente que falamos, e no Braga não veio ambas marcam, veio só um golo, e depois no fim, com caralho, o Ricardo Horta, não é? Portanto, arrancando, já deixei no Telegram 3 entradas para a NBA esta noite, as 3 no mesmo jogo. O Wizards contra os Lakers foi o jogo em que eu meti mais volume, foi o jogo em que eu trabalhei mais também. Parece-me o jogo mais interessante do dia. Para quem está a ver o vídeo antes de sexta-feira, também deixei qualquer coisa, posso-vos dizer, na 4.5 assistências a 1.70 do Donovan Mitchell contra a Atlanta, e mais 10.5 pontos de Rudy Gobert a 1.85. Tirando as outras 3 que meti no Telegram, que são as que eu gosto mais, deixei também, e é um brinde entre aspas, ou não, se der red, aqui para o vídeo. Mais 4.5 assists do Donovan Mitchell a 1.70 e mais 10.5 pontos do Rudy Gobert de Minnesota a 1.85. Portanto, partindo para esta sexta-feira, para já tenho que ver aqui uma coisa que eu esqueci-me de preparar isto. Mas para esta sexta-feira não há muitos jogos, mesmo o jogo do Tugão para mim é pouco interessante, é um Boa Vista Famalicão. Fomos aqui resgatar 3 jogos da Liga Alemã, 2 da Bundesliga 2 e 1 da Bundesliga 1. Fomos buscar aqui também um jogo da Austrália, fomos buscar aqui o Al Hilal e o Leganés Raio Vallecano, simplesmente por causa do mercado, já vos vou falar. Deixem-me só organizar aqui um bocadinho isto. La Liga, temos La Liga. Tugão nem sequer vamos falar, portanto não vale a pena ir por aí. Normalmente tenho isto sempre preparado, mas pronto. Ora bem, em relação à Bundesliga 2, estamos aqui com o Nuremberg, Darmstadt, são 2 equipas que eu pessoalmente gosto. Darmstadt décimo, Nuremberg a 11º, portanto 2 equipas muito coladas, com equipas bastante overs. Nos últimos 10 jogos do lado do Nuremberg tem apenas 4 vitórias, 2 oficiais, pois são 2 amigáveis. Veio em 9, veio em 8 ambas marcam, e em 8 o over 2,5. A equipa do lado do Darmstadt nos últimos 10 jogos, aqui muita intermitência, 3 empates, 4 vitórias, 3 derrotas, aqui e uma das vitórias é
é num amigável. A equipa do Armstrong é uma equipa que faz golos com frequência. Curiosamente, fora de casa, é uma equipa que tem feito muitos golos. Marcou 2 golos no Düsseldorf, marcou um golo no Regensburg, marcou 2 golos contra o Hamburgo, não marcou, mas contra o Bremen para a DFB Pokal e venceu o Hannover, marcando também 2 golos fora de portas. Portanto, aqui, sem inventar muito, over 2,5 1.59, para mim tem valor e o ambas marcam a 1.50 também. Mesmo lado do Nuremberg, sofre golos com relativa facilidade, mesmo em casa sofreu contra o Carlos Ruhr, não sofreu contra o Braun, mas o Braun é uma equipa que não faz muitos golos, sofreu 2 golos contra a Fortuna, perdeu 3-2 contra o Pader e empatou a 0 contra o Kaiser em casa, e fora de portas tem aqui muitos golos feridos, mas estávamos a olhar apenas para dentro. Em relação ao segundo jogo, mais um jogo equilibrado, mais um jogo que eu espero aqui que seja para golos, espero uma Bundesliga 2 goleadora nesta sexta-feira. Nos últimos 10 jogos da equipa do Elversberg não há um único empate, vem de 2 derrotas seguidas. Aqui também podiam ter feito gol, foi um jogo muito bem jogado, este Colónia Elversberg. São 4 derrotas e são 5 derrotas e 5 vitórias, portanto equilíbrio perfeito, como dizia o Thanos, só não matem toda a gente. É uma equipa que faz golos com frequência, nos últimos 10 jogos marcou em 8, nos últimos 10 jogos sofreu em 8 também. Do lado do Carlos Rui vem de 2 derrotas oficiais, digamos assim, nos últimos 10 jogos marcou em todos e nos últimos 10 jogos sofreu em todos. Portanto, Elversberg, Carlos Ruhr, na minha opinião, exatamente igual ao outro jogo, over 2,5 e ambas marcam. Vamos ver se temos BetBuilder para isto. Em relação à Bundesliga 1, temos um Bremen contra a equipa do Mainz, Bremen a 2,42, Mainz a 3, over 1,26, odd relativamente interessante para a Bundesliga 2, um bocadinho pelo Mainz, over 2,5 1.82 e o ambas marcam a 1.62. Em relação às standings, estamos a falar de nono contra recebe o sexto. Normalmente isto para ambas marcam é muito interessante. Em relação aos últimos 10 jogos, o Bremen já não vence há 4 jogos oficiais, apesar de ter marcado em 3 sempre 2 ou mais golos, não venceu nenhum deles. E nos últimos 10 jogos marcou em 9, apenas ficou sem marcar contra o Augsburg, curiosamente até dentro de portas. Qual é que é o grande problema? O Bremen vem de 6 jogos seguidos a sofrer golos, e em 10 sofreu em 7. Para o lado do Mainz, tem apenas 3 derrotas e 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Nas derrotas apenas ficou sem marcar contra a equipa de Leverkusen, num jogo muito complicado fora de portas. De resto, marcou em todos os 9 jogos. Golos sofridos. Vem de uma boa vitória dentro de portas contra a equipa do Stuttgart. Dentro de portas temos 3 2-0 e um 3-1. Portanto, onde o Mainz vai sentindo um bocadinho mais de dificuldades defensivamente é fora de portas, onde não sofreu contra o Kiel, mas sofreu 4 golos do Wolfsburg, sofreu um golo do Frankfurt, sofreu do Leverkusen e sofreu do Union Berlin. Portanto, eu aqui o over 2,5 pode ser um bocadinho puxado, mas o over 1,5 a 1.27 parece-me bastante interessante e o ambas marcam também a 1.62. Em relação ao Leganés contra a equipa do Rayo Vallecano, eu tenho apenas este jogo por um motivo em específico. Se olharmos aqui aos últimos 10 jogos, obviamente o Leganés não é a equipa mais over de sempre, mas nos últimos 10 jogos tem apenas 3 unders 1,5 e apenas um deles dentro de casa. Do lado do Rayo Vallecano, nos últimos 10 jogos temos um under de 1,5, muitos ambas marcam, aliás 9 ambas marcam, 9 overs 1,5 e ainda temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 overs 2,5. Portanto, temos uma odd com Leganés dentro de portas, se olharmos dentro deste sentido, é uma equipa bem mais over do que fora, vem de um under 2,5, um under 1,5, onde até venceu a equipa do Atlético de Madrid, ou seja, o difícil estaria feito, ou seja, o Leganés ter feito o gol. De resto, vem aqui de 3 derrotas seguidas pesadas e tem apenas. E em casa é uma equipa bem mais over do que fora de portas. O Rayo Vallecano, fora de portas, sofreu em 8 dos últimos 10 jogos. Portanto, para mim, tendo em conta tudo isto, não é o jogo mais over, obviamente, mas o mercado dá-nos aqui o modo do over 1,5 a 1.50 é o modo muito boa, na minha opinião. Em relação à Austrália, trouxe aqui um jogo da Austrália, da A-League, para vos falar exatamente a mesma situação. Estamos a falar 13º contra 9º. Não acompanho, obviamente, não vejo os jogos. É um jogo que eu trago aqui por estatística. Brisbane já não vence há muitos jogos. Nos últimos 10 jogos tem 9 derrotas, todas elas oficiais. The fuck, do nada, um Sporting. Em relação ao Western Sydney, nos últimos 10 jogos são apenas 2 derrotas e 6 vitórias e 2 empates. Marcou em todos
os jogos, porém sofreu em 8 dos últimos 10 jogos. O Brisbane tem aqui uma oportunidade de tentar pontuar dentro de portas contra uma equipa também frágil defensivamente, são 27 golos sofridos em 14 jogos. A equipa do Brisbane não é uma equipa que marca muitos gols, é uma equipa que sofre muitos gols também, porém dentro de portas tem que dar aqui, aliás, já estou a ver isto, eu bem parecia que estava a ver isto mal, estava a ver só fora e dentro. O Western vem de 2 derrotas seguidas, agora já estamos a ver bem. As 2 dentro de portas, é uma equipa que faz golos com regularidade, mas também sofre muitos golos. Em relação ao Brisbane, vem de uma vitória contra a outra equipa de Sydney, ou uma das outras equipas de Sydney, mas é um registro muito negativo. Dentro de portas, ainda vai fazendo os seus golos, é onde poderá efetivamente pontuar. Em relação ao este jogo, é um jogo relativamente importante para fazerem golos. O over 2,5 está a 1.47, o ambas marcam está a 1.41, parece-me odds boas. A nível de estatística, lá está, não acompanho, não vou partilhar nada aqui para a live. Se vocês quiserem deixar alguma coisa, uma múltipla, seja o que for, parece-me interessante. No último jogo do dia, outro campeonato que eu não tenho acompanhado cada vez menos, temos um Al Hilal contra a equipa do Al Akdud. Já fizemos um jogo destas duas equipas, aliás, já fizemos jogos destas duas equipas, não entre as duas, mas com as duas equipas. Portanto, aqui não há que inventar muito. Temos a vitória do Al Hilal a 1.16, nada outro mundo. Temos o over 2,5 1.30. Parece-me um modo perfeitamente passível de acontecer, porém, o modo perfeitamente justo. Se calhar aqui o que terá mais valor será mesmo o Hilal a marcar nas duas partes a 1.55 ou mesmo o Hilal a vencer as duas partes aqui, sendo um bocadinho mais arriscado a 2.0. O modo de 2. Portanto, por hoje estamos feitos, não há grandes jogos, não há muitos jogos. Irei live provavelmente ver o jogo do Al Hilal, irei live provavelmente ver os jogos da Bundesliga 2. Às 5h30, portanto será apenas por aí que eu irei trabalhar live amanhã no Telegram. É o último dia de janeiro, baixamos aqui um bocadinho o lucro de janeiro neste último dia. Vamos ver, neste último dia, nesta quinta-feira, vamos ver o dia de amanhã e a NBA que vai rolar ainda esta madrugada. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo, metam um like no vídeo, subscrevam o canal e comentem, que isso ajuda-me imenso. Temos aí o objetivo de chegar aos 10k subscritores. Acho que temos feito um excelente trabalho aqui pelo YouTube e pelas redes fora. Tirando Instagram, mas porém isso irá alterar um dia destes. Sigam-me em todo lado, façam essas coisinhas todas que eu sei que vocês se calhar não gostam muito, mas eu gosto. E já vos disse que ia trazer novidades. Ainda não está feito porque faltam chegar algumas encomendas ainda da Amazon, mas temos aqui para dar upgrade aos vídeos, para trazer vídeos novos e por aí fora. Portanto, muito obrigado a toda a gente que está por aí. Já sabem, criem conta na Bet7 com o código Big Mac para terem 100% de bónus até 250€ e 77 free spins e participem sempre nos giveaways que nós fazemos todas as semanas. Sim, são 50€ que nós damos em saldo real na Bet7. Para isso basta terem em conta o código Big Mac, seria uma conta ativa e comentarem nos vídeos da semana com o vosso user. Maltinha, por hoje estamos feitos. Muito obrigado e até amanhã.